Tá todo mundo cansado e distraído. E, ainda assim, tá todo mundo continuando as suas multitarefas e as suas multidistrações. E é sobre isso que eu quero falar hoje, porque na minha função de professora de inglês, já que eu pratico há muitos anos, e como psicanalista em formação, mas que já tem seus primeiros clientes, eu consigo ver como a atenção das pessoas tem sido cada vez mais fragmentada. Então as pessoas não conseguem começar e terminar as suas atividades, ou tá ali por inteiro. E isso me inclui, né, não tô me tirando dessa. Eu acredito que o meu ofício, acima de tudo, sendo professora, sendo psicanalista, é o ofício de conviver com a alma humana, cotidianamente, diariamente. Então eu acordo, eu abro o computador, eu faço uma chamada de vídeo e eu converso com as pessoas. Eu converso em inglês, eu converso em português, eu pergunto se está tudo bem, eu ouço a rotina dessas pessoas, eu ouço o desabafo dessas pessoas e eu vejo como elas estão distraídas, com a atenção fragmentada, muitas não conseguem terminar atividades que elas começaram, memória fraca, hesitações, existe uma exaustão profunda e uma atenção em frangalhos. Nas aulas de inglês, esse esgotamento não se disfarça. Então eu sinto que os meus alunos eles têm os olhos opacos, a mente dispersa. Eles pedem desculpa porque não estão conseguindo se concentrar, porque estão com a cabeça cheia, ou às vezes eles estão no meio da aula respondendo WhatsApp web, ou recebendo ligação, ou respondendo alguém no Teams, ou em 2 reuniões ao mesmo tempo, comigo numa aula e em outra reunião no Teams de trabalho. E isso acontece também a cada sábados. Como psicanalista, eu presencio isso de uma forma ainda mais profunda. Essa cena se repete com mais nitidez, as queixas ganham mais forma, as angústias se articulam, ansiedade constante, sensação de estar sempre atrasado em relação à própria vida, e uma espécie de hiperestimulação que paralisa. As pessoas vivem como se elas estivessem sempre com os nervos expostos, como se toda a estrutura interna estivesse à beira de um colapso tão silencioso quanto contínuo. Essa continuidade do cansaço é que leva as pessoas a uma distração constante, uma espécie de anestesia. Você já parou para observar isso na sua vida? Porque é um padrão que se repete e que está sempre ali à espreita da vida de todo mundo. Eu vejo esse padrão acontecendo na minha vida. Então, muitas vezes, eu tô com a cabeça cheia. Até porque eu fui o recipiente de muita fala. Eu sou um ser que vive da escuta. Então, a minha mente, ela fica muito sobrecarregada em alguns momentos. E aí eu sento no sofá e o que eu faço? Eu me entrego para uma corrente contínua de conteúdos da internet. Você acha que isso não vai me deixar com a mente ainda mais sobrecarregada de informações? Sim. Mas muitas vezes a gente nem consegue observar e parar esse padrão. Eu sinto que eu mergulho o suficiente nesse mar caótico para sentir na pele a desordem que atravessa todas as pessoas e que está ali também me atravessando. E é justamente esse contato que me leva de uma forma quase visceral a escolher um outro ritmo, uma outra ordem para minha vida. Então, quando eu vejo que eu estou no meio disso, eu respiro fundo, saio sem celular, vou dar uma volta, vou olhar um rio passando, os passarinhos cantando. Eu tento me levar para um outro lugar, um espaço de silêncio. E não se trata de uma decisão estética ou idealista, é um tipo de urgência vital. Mas por que a gente está tão cansado, afinal? Foucault, em Vigiar e Punir, oferece algumas pistas. Ele descreve como que a escola, que é essa instituição aparentemente neutra, é na verdade um dos primeiros dispositivos de docilização do corpo moderno. Ali a gente aprende a ficar sentado por horas, a obedecer sinais, a silenciar certos impulsos. Então a gente não está apenas aprendendo conteúdos que nos são ensinados na escola, nós estamos sendo moldados para o trabalho, para a obediência e para o desempenho. Então a gente fica ali 8 horas, às vezes 6, 4, não sei, depende da quantidade de horas da escola, mas não é muito diferente de você estar no trabalho. Esse treinamento ele se estende para a vida toda.
A gente aprende desde cedo a ocupar uma cadeira por 8 horas por dia, para dedicar nosso corpo e a nossa mente a uma única função, a um único propósito externo. O problema é que essa funcionalidade, ela cobra um preço bem alto. Ela nos rouba a possibilidade da presença. Então a gente é tão treinado a funcionar que nos momentos que a gente não está produzindo, a gente não sabe apenas ser. O que que é só ser? O que que é só descansar? É só ficar parado assim, olhando para a janela, para a parede? Então a gente procura novas tarefas, novos estímulos, novas distrações. O poder disciplinar molda não só nossos corpos, mas também nosso desejo de ser úteis, mesmo quando deveríamos apenas repousar. E quando a gente não está trabalhando, a gente está buscando outras formas de anestesia. E aí que vem a distração. Hoje a distração deixou de ser um intervalo e se tornou uma necessidade psíquica. O sujeito contemporâneo não se distrai por lazer, ele se distrai para não desmoronar. E a alienação se tornou o único lugar em que ele ainda encontra um breve alívio. E assim nos tornamos especialistas em escapar de nós mesmos. Eu acho que existe um custo inevitável nesse estilo de vida que a gente entra meio que num piloto automático entre ser extremamente funcional, trabalhar e depois se distrair. Eu sinto que a mente ela vai perdendo espessura. A gente não consegue mergulhar em uma atividade por completo. A atenção se fragmenta, o pensamento se torna raso e os processos psíquicos que exigem tempo, como a elaboração emocional, a memória profunda, são substituídos por reações instantâneas, vazias de sentido. E o que eu vejo são as respostas emocionais muito rápidas, por isso que esse termo, né, piloto automático, viver no piloto automático, você só reage. Freud dizia que a civilização exige renúncias pulsionais, e talvez a gente esteja vivendo uma era de renúncias mal elaboradas, porque não se trata mais de reprimir desejos em nome da cultura, mas de viver permanentemente anestesiado, distraído e fragmentado. E é aí que o papel do psicanalista se torna ainda mais evidente, porque nas sessões o que eu escuto são ecos de um vazio, de pessoas que vivem cercadas por estímulos externos, mas sem nenhum enraizamento. Gente que consome experiências, mas que não as digere. Uma busca constante por prazer imediato, que não é mais prazer, tá mais por um tipo de alívio e anestesiamento. E também vício. Mentes fatigadas, hipervigilantes, presas num fluxo contínuo de demandas externas e completamente alheias à própria interioridade. É assim que as pessoas chegam, muitas vezes, numa sessão de psicanálise, e muitas vezes elas chegam assim, é numa aula de inglês, é o mais engraçado. Até numa aula de inglês a pessoa acaba derramando em mim muitas dessas angústias. E aí que eu vejo que ela precisa realmente de um espaço para ter alguma conexão com a sua interioridade. É nesse contraste entre o que eu vejo nos outros e o que eu escolhi para mim que eu percebo o quanto o nosso estilo de vida molda a nossa mente. Então, assim, enquanto muitos dos meus alunos e clientes se queixam de uma rotina exaustiva, cheia de compromissos, metas, também as redes sociais, a sensação constante de estar atrasado em relação a alguma coisa. As pessoas estão sempre se sentindo em dívida, se sentindo atrasadas em relação a metas, a marcadores sociais. Eu sei que muitos dos meus alunos, por exemplo, chegam na aula depois de um dia inteiro de trabalho que eles mal conseguiram almoçar direito. Então eles estão o tempo inteiro conectados, mas distantes de si mesmos. Os Vedas falam sobre o Dharma. O Dharma é uma espécie de caminho pessoal que deve estar alinhado com a natureza interior. E uma vida coerente com o próprio Dharma não precisa ser heróica, só precisa ser verdadeira. E às vezes a verdade está em aceitar que o silêncio tem tanto valor quanto o ruído. Eu diria que tem mais valor do que o ruído. E que a profundidade exige tempo, paciência e uma certa renúncia ao espetáculo. Talvez o que está matando a gente não seja só o esforço físico, mas a expectativa de que tudo precisa ser extraordinário o tempo inteiro. A gente vive uma vida onde o simples é desvalorizado, mas eu acho que é na simplicidade que a alma repousa. É na repetição das coisas simples que nasce o senso de continuidade e pertencimento. Eu tenho observado que
às vezes a gente desaprendeu a descansar, porque a gente se joga no sofá e a gente fica lá fazendo scrolling no celular, nas redes sociais, e parece que é um descanso, mas não é, porque isso não descansa a sua mente. Descansar a mente é olhar para um horizonte, é você ouvir os pássaros cantando ou só estar no silêncio, em presença, em comunhão com aquilo que é íntimo, real, que é invisível aos olhos dos outros. E também tirar um pouco da mente que está orientada para o futuro, porque a gente está sempre orientado para esse futuro, sempre em um estado de ansiedade, de expectativa. A próxima meta, a próxima entrega, a próxima promoção. É como se a gente vivesse numa linha de montagem invisível, em que o tempo é medido por produtividade e o valor pessoal por visibilidade. Então é um verdadeiro culto ao desempenho. E quando a gente finalmente consegue um pouco de tempo livre, esse tempo que deveria ser sagrado, restaurador, voltado para a alma, o que acontece é que a gente fica meio perdido, meio ansioso. É como se o tempo inteiro a gente estivesse desperdiçando a chance de fazer algo grandioso. Mas o preço disso é bem alto. A alma vai murchando aos poucos e chega num ponto em que a ausência de sentido se torna insuportável. Não porque falta algo fora, mas porque não tem um acesso ao que está dentro, à vida interna. Na filosofia védica existe um conceito chamado manas, que é a mente emocional, aquela que corre atrás do prazer e foge da dor. E quando ela domina a gente vive como folhas ao vento, sem direção. A gente fica meio refém. Na verdade, a gente fica refém daquilo que nos dá alívio imediato. É muito difícil superar isso em um mundo que premia a pressa e glamoriza o excesso. É difícil às vezes abrir mão de certas ambições e aceitar o desconforto de não ter certas conquistas, de aceitar a contingência de que nem tudo está no seu controle. Claro que não tem nada de errado em querer ter conquistas, reconhecimento, mas quando esse desejo se torna o centro da vida, aí que está o problema. Porque os momentos de pausa viram oportunidades de autopromoção. O tempo que poderia ser usado para curar vira mais uma vitrine. Então a gente acaba tornando parte dessa sociedade do espetáculo. É como se a gente vivesse num estado contínuo de alerta e carência. É um cansaço que vem menos do esforço físico e mais da pressão psíquica constante. É o cansaço de ter que dar certo, de ter que se provar, de não poder parar nunca. Então a vida se transforma numa sequência de tarefas a cumprir, metas a bater, conteúdos a consumir. Tempo livre não é mais liberdade, é uma lacuna que precisa ser preenchida com produtividade ou pelo menos com alguma distração para preencher aquele vazio. E a gente tem um anestésico coletivo, né, que são os vídeos curtos das redes sociais, notificações, compras impulsivas, e tudo isso ativa o sistema de recompensa cerebral. A dopamina ela não está ligada diretamente ao prazer em si, mas à expectativa do prazer. Então, cada vez que a gente espera algo estimulante, como, sei lá, um like, uma mensagem ou uma série, o nosso cérebro é ativado e a gente fica preso num loop de busca constante. A gente vive numa espécie de supermercado da dopamina. E quanto mais a gente se intoxica com estímulos, menos sensíveis nos tornamos a prazeres mais sutis, como sentar e ler um bom livro, ou estar presente numa conversa, ou sentir o vento no rosto, ouvir ao invés de falar. A mesma dopamina que nos impulsiona também nos desgasta. E por isso, paradoxalmente, quanto mais a gente tenta se distrair para aliviar o cansaço, mais cansado a gente fica. Porque a distração rouba da mente a capacidade de mergulhar. A atenção fica rasa, fragmentada e a consciência é superficial. A mente, quando é alimentada por muitos estímulos rápidos, ela perde a sua musculatura contemplativa. É como um corpo que só consome açúcar, então ele fica meio viciado no pico para ter energia, mas está sempre perdendo energia e precisando de mais um pico, porque não consegue sustentar essa energia a longo prazo.
E isso explica por que tá tão difícil ter prazer nas pequenas coisas. A gente não consegue mais ficar inteiro em nenhuma atividade. As pessoas leem 3 páginas e já querem checar o celular, ou começa um filme e abre o Instagram no meio, ou conversa e ao mesmo tempo responde mensagem no celular. É uma vida vivida em fragmentos. O que a gente tem, no final das contas, é um modelo de vida que combina estímulo constante com metas intermináveis. A gente trabalha muito para atingir objetivos que se multiplicam como uma esteira infinita. E a gente descansa mal, porque a gente não consegue se desconectar disso, nem dos estímulos e nem da ideia de que deveríamos estar fazendo algo mais útil, mais produtivo, mais interessante. É uma forma de viver que rouba a profundidade da atenção. E sem atenção profunda não há introspecção, não há contemplação, não há conexão real entre as pessoas. Na tradição védica, essa agitação mental constante é chamada de mente rajásica. É uma mente dominada pelo movimento, pela inquietação, pela necessidade de fazer e conquistar o tempo inteiro. A sabedoria dos Vedas convida a gente para cultivar o oposto, que é uma mente sáttvica, clara, serena, capaz de repousar na realidade como ela é, sem fugir dela. É uma mente que consegue ficar inteira no momento presente, não por uma inércia, que nem quando a gente fica jogado no sofá, olhando o celular, mas apenas porque você consegue repousar. E assim seguimos, cansados, distraídos, como quem vive num transe coletivo. A vida se torna um campo de tarefas. E a subjetividade vai sendo corroída, loteada por metas, reuniões, likes e recompensas dopaminérgicas instantâneas. A escola nos ensinou a obedecer e o mercado a produzir e o algoritmo a reagir. Fomos domesticados não só nos nossos corpos, como dizia Foucault, mas também nas nossas almas. E o que sobra quando tudo isso falha? Quando mesmo cumprindo todas as etapas ainda a gente sente um vazio. Talvez reste sim uma lucidez de quem desperta no meio desse entorpecimento geral. Porque a verdadeira subversão hoje não é romper com o sistema de forma ruidosa. A gente não precisa romper com o sistema nenhum, é só você tentar permanecer inteiro. E não permitir que o seu espírito seja moldado pela velocidade e pela distração. É recuperar o valor da atenção como forma de presença. É cultivar o pensamento profundo como gesto de integridade. É resgatar o silêncio não como ausência, mas como uma fonte. A atenção absolutamente pura é oração. E no final das contas, a pergunta que fica não é por que você está cansado? Isso é óbvio, tá todo mundo cansado, a gente está cansado, eu estou cansada, você também tá. E nem por que a gente está se distraindo, mas do que a gente está se distraindo. Você está se distraindo do quê? Você está se distraindo de si mesmo?